Vamos primeiro contextualizar tudo o que estava acontecendo para poder entender o início da Primeira Guerra Mundial. O que acontece? Os países da Europa apresentavam hegemonia política e econômica em relação ao resto do mundo. Ou seja, eles meio que comandavam o resto do mundo politicamente e economicamente. Daí o que acontece? Esses países, essas grandes potências europeias, elas já estavam em processo de industrialização ou já estavam industrializados, como é no caso da Inglaterra e da França. Então, eles começaram uma corrida para conquistar territórios da África e da Ásia. Isso foi chamada corrida imperialista e também a partilha da África e da Ásia. Com isso, alguns países saíram prejudicados, como no caso da Alemanha e da Itália. Porque o que acontece? A Alemanha teve seu processo de unificação política e econômica muito tardio, e a Inglaterra e a Itália da mesma forma. Então elas meio que chegaram atrasadas nessa corrida. Então já deu para entender que estava todo mundo querendo territórios, mas por que estavam querendo territórios? Um país industrializado precisa de matéria-prima, precisa de mercado consumidor, precisa de mão de obra, então já dá para entender mais ou menos o que estava acontecendo. Essa rivalidade foi gerada por conta disso e também por conta de um certo sentimento nacionalista. Vamos primeiro ver as rivalidades da Alemanha. A Alemanha ela já tinha uma industrialização forte, apesar de ser unificada de uma forma tardia. Ela já tinha essa industrialização forte, a exemplo de produzir mais aço do que a Inglaterra e do que a França, e com isso ela competia diretamente com a Inglaterra, que além de ter essa soberania em relação à produção industrial, também tinha em relação a navios, essas coisas, a questão marítima. Então, isso gerou uma rivalidade muito forte entre a Alemanha e a Inglaterra. Na questão da França, antes de tudo isso, teve a Guerra Franco-Prussiana, que foi uma guerra que a França perdeu muito território para a Alemanha. Muito território no sentido de territórios importantes na sua economia, que é no caso da Alsácia e da Lorena. A respeito da rivalidade do Império Russo, do Império Austro-Húngaro e também do Império Turco-Otomano, acontece que o Império Russo tinha uma ideia de pan-eslavismo, ou seja, bora reunir todos os povos eslavos da Europa para ficar tudo sob o comando da Rússia. Enquanto isso, o Império Austro-Húngaro tinha a ideia de pan-germanismo, ou seja, vamos reunir todos os povos germânicos para ficar sob o domínio do Império Austro-Húngaro. E o Turco Otomano estava lá no meio porque também estava disputando os territórios dessa região, que era a região dos Balcãs, região da Grécia, da Sérvia, da Bósnia, esse tipo de coisa. Daí foi mais ou menos assim que tudo começou. Essa rivalidade entre países, essa ideia de nacionalismo exacerbado, a ideia de hegemonia, ou seja, eu vou comandar a Europa para poder comandar o mundo. Então foi mais ou menos nesse contexto que a Primeira Guerra iniciou. Então, com isso, começou o período de paz armada. Que o que era esse período de paz armada? Tava todo mundo lá produzindo armamento, fazendo alianças, para caso houvesse alguma guerra, tá todo mundo já preparado. A primeira aliança que surgiu foi em 1882, que foi a Tríplice Aliança, que foi entre a Alemanha, o Império Austro-Húngaro e a Itália. Depois disso, em 1907, surgiu a Tríplice Entente, que foi entre a Inglaterra, a França e o Império Russo. Fizeram essas alianças para, como eu já disse, se acontecesse alguma coisa, já está todo mundo aliado, ninguém tem que se preocupar com nada. Daí o que acontece? Já estava nesse período de paz armada, de uma certa instabilidade, ou seja, a Europa era uma bomba relógio, que era uma questão de tempo para explodir e dar merda para todo mundo, já que apresentava um domínio sobre o resto do mundo. Mas o que foi que aconteceu para essa bomba explodir? Vamos retomar um pouco aquela ideia do pan-eslavismo e do pan-germanismo. Na região dos Balcãs, como eu já disse, tinha povos de diferentes nacionalidades, e o Império Austro-Húngaro anexou a Bósnia em 1908. Porém, a Sérvia tinha um interesse na Bósnia para fazer a Grande Sérvia, para aquela questão do pan-eslavismo, esse tipo de coisa. Então lá já estava uma região com um pouco de conflito, já estava bem tenso. E com isso, o príncipe herdeiro do Império Austro-Húngaro teve a brilhante ideia de visitar a Bósnia, né? De ir lá dar um passeio com sua esposa. Daí ele foi assassinado por um estudante,
que depois de várias investigações chegaram à conclusão que foi a Mão Negra, um grupo terrorista da Sérvia. Então, para sintetizar isso aqui, o príncipe foi para a Bósnia e uma pessoa da Sérvia assassinou esse príncipe. Então, o Império Austro-Húngaro declarou guerra à Sérvia. A Sérvia também era aliada ao Império Russo, então o Império Russo entrou nesse meio. Daí a Alemanha declarou guerra ao Império Russo, porque a Alemanha era aliada do Império Austro-Húngaro. Daí a Inglaterra e a França declararam guerra, porque elas também eram aliadas do Império Russo. Ou seja, foi um bololão, uma bagaceira, quando pensa que não, tá todo mundo envolvido nessa guerra. E todo mundo mesmo, porque como eu já disse, a Europa tinha uma hegemonia política e econômica a respeito do mundo. Então tudo que acontecesse na Europa iria interferir no resto do mundo. Foi assim que começava, todo mundo animado, porque pensou que ia acabar rápido, que estava todo mundo bem preparado, com aliança, com armamento, que ia dar tempo de voltar para o Natal, que ia dar tempo de colher as coisinhas que tinha plantado. Porém, ninguém imaginava que ia ser o maior conflito até então. Foi um conflito que durou 4 anos e que teve cerca de 8 milhões de militares mortos, 6 milhões de civis mortos, 20 milhões de pessoas que ficaram, sei lá, sem um membro ou deficientes, esse tipo de coisa. E milhões de pessoas desabrigadas, órfãs, desempregadas, esse tipo de coisa. Então foi uma coisa muito drástica. E foi uma coisa que a tecnologia foi muito a seu favor. Porque nesse período os armamentos eram, por exemplo, metralhadoras que disparavam 600 tiros por minuto. Daí teve a presença dos aviões, a questão dos submarinos, das armas químicas, tudo isso que a gente vai ver mais pra frente. Então vamos começar com a primeira fase da guerra, que foi a guerra de movimento. Aquela guerra que a gente vê em filmes, sabe? Que chegam uns negros de um lado, outros negros de outro, e eles vão lá pro combate pra se matar e conquistar território. Porém, depois de um tempo, começou a ser ineficaz, porque tinha muita gente morrendo, mas pouco território avançado. Daí a Alemanha meio que desenvolveu a ideia das trincheiras. Que o que eram as trincheiras? Eram valas, espécies de corredores cavados com quilômetros de extensão e metros de profundidade, que era cercado de arame farpado e tinha bombas entre os terrenos. Daí os soldados ficavam lá dentro e ficavam atirando. Porém, demonstrou ser muito insalubre, porque chovia muito, então ficava um lamaceiro, e era muito frio, e tinha rato, e tinha pulga, e tinha um monte de doença. O que mais tinha era rato. Tem vários relatos de pessoas dormindo no meio da noite e acordar com um rato na sua barriga. Faltava comida. Os corpos passavam dias assim, junto aos outros soldados. Então, com isso, desenvolveram várias doenças. E junto com a guerra das trincheiras, veio a questão das armas químicas e também do lança-chamas. As armas químicas eram gases letais, que principalmente o gás mostarda, que era o mais perigoso. Se entrasse em contato com o humano, esse gás, ele além de causar asfixia, causava queimaduras na pele. Eram bolhas que ficavam lá ardendo pra caramba, uma sensação que eu não consigo nem imaginar o quão horrível deve ser. E também poderia chegar aos ossos, poderia chegar aos órgãos. As pessoas ficavam com conjuntivite e não sabiam se ia voltar a enxergar. Um horror, né? Um horror generalizado. E a questão dos aviões? Como era uma tecnologia meio primitiva, na Primeira Guerra foi uma coisa mais limitada. Era mais sobrevoar, ver lá um território, tirar fotinha de um território para voltar. Mas imagina só, você tá voando no avião, aí você avista o avião de outro inimigo. Você vai querer atirar nesse cara para matar esse cara. Então começaram a projetar aviões para isso. Lembrando que essa guerra durou 4 anos. Então a tecnologia se desenvolveu nesse período voltada para a guerra. Então com isso começaram a produzir submarinos, começaram a produzir aviões voltados. A partir de 1917, ou seja, no 3º ano de guerra, mais ou menos, começou a haver um desequilíbrio, porque estava estagnado até então, porém a Rússia saiu da Primeira Guerra por questão da Revolução Russa. Assinaram lá o Tratado Brest-Litovsk, não sei se eu falei certo, mas enfim. Ou seja, a Rússia saiu da Primeira Guerra Mundial. E os Estados Unidos estavam se mantendo neutro
no começo, assim, tava só exportando mantimentos e armamentos para os países, principalmente para os países da Tríplice Entente. Daí a Alemanha teve a brilhante ideia de afundar 7 ou 8 navios dos Estados Unidos, porque não queria que a Inglaterra e a França e, enfim, não queria que eles tivessem acesso a mantimentos. Então, começou um desequilíbrio enorme, porque além da Rússia ter saído, mas a Rússia saiu da Tríplice Entente, né? A Rússia saiu da Tríplice Entente e os Estados Unidos entraram. E eles já chegaram com 4 milhões de soldados, com muita metralhadora, enfim. Os países da Tríplice Aliança começaram a se render. Com isso, teve o fim da Primeira Guerra Mundial. E após isso, os países vencedores e outros países excluíram aqueles que perderam, fizeram a reunião no Palácio de Versalhes. E com isso, fizeram vários tratados que envolviam todos os países que tinham perdido, como o Tratado de Desmembramento do Império Turco-Otomano, como o Tratado de Desmembramento do Império Austro-Húngaro, e o tratado que ficou para a Alemanha foi o Tratado de Versalhes, que foi muito tenso, porque proibiram eles de produzir armas, proibiram de ter exército de mais de 100 mil homens, uma coisa assim. Proibiram de conquistar novos territórios, mandaram devolver a Alsácia e a Lorena para a França, tinha que pagar indenizações altíssimas para os outros países. Ou seja, a Alemanha saiu bem ferrada nisso tudo, e esses foram um dos motivos para a Segunda Guerra Mundial. Teve a questão dos 24 pontos de Wilson, dos pontos de Wilson, não sei quantos foram, que foi o presidente dos Estados Unidos, que ele meio que sugeriu que não tivessem culpados pela Primeira Guerra, que seria uma questão de paz, não sei o que, porém não levaram em consideração, porque queriam sim atribuir a culpa a alguém. A única coisa que levaram em consideração foi a Liga das Nações, que era pra fazer a manutenção da paz no mundo, para impedir novos conflitos, que não deu muito certo porque teve a Segunda Guerra Mundial. Então, foi basicamente isso. Acabou com o Tratado de Versalhes. E é isso. Um questionamento bastante importante que costuma cair em prova é onde o Brasil estava no meio disso tudo. Sua participação na Primeira Guerra não foi tão grande. Se limitou a mandar médicos da Cruz Vermelha e também fazer o patrulhamento do Atlântico. Eles se aliaram aos países da Tríplice Entente, junto aos Estados Unidos, e faziam esse patrulhamento, mandavam médicos, esse tipo de coisa. E tem uma história muito engraçada também, que um dia eles viram várias coisas no mar, começaram a atirar pensando que era submarino alemão, quando viram, estavam várias toninhas, que são animais parecidos com golfinhos, boiando, mortos na água. Então essa foi a participação do Brasil, né? E foi uma coisa importante para o Brasil, porque ele se desenvolveu bastante na questão industrial, já que ele antes exportava dos países que estavam em guerra, eles começaram a produzir suas próprias coisas. Então teve um surto industrial bastante significativo.